Queridos irmãos e irmãs, eu li o Evangelho mais breve. Quem quiser levar o jornalzinho para casa para ler o completo, seria bom. É uma catequese completa. Hoje é o dia 4º domingo da Quaresma. O dia chamado na liturgia dia da alegria. Mas também o dia que nós na liturgia, se não fosse domingo, íamos celebrar o dia de São José. Grande São José, que a Sagrada Escritura define simplesmente o homem justo. Ele vai fazer parte da nossa reflexão de hoje. Domingo de alegria, porque nos aproximarmos já à comemoração da Páscoa. E caros irmãos e irmãs, caminhando para a Páscoa, nesse tempo que os nossos catecúmenos vão se aproximar mais degrauzinho para receber o sacramento, nós também todos vivemos esse tempo de preparação, de certa forma, o tempo do catecumenato. E as catequeses que a liturgia nos prepara são maravilhosas. Jesus sentou domingo passado com a samaritana no lado do poço. E através dela, para ela, ele deu uma catequese baseada na água. Eu sou água, fonte da água viva, disse Jesus. Esclareceu tanto para essa simples samaritana, que, de certa forma, escandalizou muitos judeus, mas o fruto dessa catequese foi o quê? Ela retornou para os céus e os trouxe para Jesus. E eles disseram: nós acreditamos pelas palavras dele e não suas. Hoje temos mais um passo. Hoje Jesus vai se encontrar com o cego de nascença, também perto da piscina de Siloé. A água de novo faz parte, mas se destaca hoje a luz. Jesus, olhando para esse homem cego de nascença, ele vai fazer algo especial para ele. O homem que perdeu, que nunca não enxergava, então podemos dizer deficiente físico, não podia ver as maravilhas da criação. Mas também o homem que foi colocado na rua, que se sentia mendigo e vivia como mendigo. Ele foi além de deficiente físico, ele foi deficiente na sua dignidade humana. O trataram como se fosse nada. Nem perceberam a existência dele. Quem poderia conversar com ele? Os sumos sacerdotes nem pensavam ele se apresentar. Era algo na beira da estrada. É algo da periferia humana. E de repente Jesus escolhe ele para manifestar a importância da luz de Deus. De propósito, Jesus faz de saliva e pó a lama que bota nos olhos dele, para recuperar em primeiro lugar a sua dignidade humana, para mostrar que ele é obra primordial de Deus, que ele é imagem e semelhança de Deus. O estado dele não importa, a deficiência física não importa, ele é filho amado por Deus, e por isso deve ser respeitado. Não pode tirar a sua dignidade. Mostrou isso perante essas pessoas que estavam. Depois mandou ele se lavar na piscina de Siloé, para recuperar a sua saúde física, para enxergar e se maravilhar com as obras de Deus, com a criação de Deus. E a partir daquele momento, esse homem começa a ser mensageiro. Olham o que a luz de Deus pode fazer. Esse homem mendigo, desprezado, se apresenta ou é apresentado perante os sumos sacerdotes, elite religiosa e política, e começa a pregar perante eles. Começa a testemunhar na
versão mais longa do Evangelho, ele fala para eles: ele me fez isso, vocês serão testemunhas de tudo. Ele começa a pregar, e no final, uma frase principal: ele é um profeta. Lembram que João Batista apresentou Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Agora esse mendigo se torna parecido de João Batista. É o profeta, a mesma definição, mesmo título: Messias, Filho de Deus, Cordeiro de Deus. É o privilégio do homem que é iluminado pela graça de Deus. E a graça de Deus não se baseia nas aparências. Assim aconteceu na primeira leitura. O Samuel foi para ungir o novo rei. E o próprio Samuel pensava, chamando os filhos de Jessé: primeiro, primogênito deveria ser ungido. E Deus disse: nada disso. Não, ele não. Depois Jessé começa a apresentar um por um os seus filhos. E Deus disse: nenhum deles. Cadê o último? Está tomando conta do rebanho. É mais novo, ainda não cresceu. E Deus disse a Samuel: exatamente esse que vai ser ungido como rei. Porque Deus pensa diferente dos homens. Para que não haja uma interpretação de que um desses filhos foi preparado para rei. Esse mais novo, para basear tudo na graça de Deus, na escolha de Deus, na luz de Deus. Davi, que vai se tornar grande rei. E São José, cujo celebramos hoje, nesse domingo. São José também é um homem justo, mas um homem simples, que vai ser chamado por Jesus filho de um carpinteiro. Também foi escolhido para essa graça de Deus. Foi escolhido para tomar conta do Filho de Deus, para se chamar Pai adotivo de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, essa é a luz de Deus. A luz de Deus é capaz de transformar. A luz de Deus capaz de iluminar maior escuridão do mundo e a transformar como ambiente do reino de Deus. E essa luz, ela não se encerrou na missão de Davi, não se encerrou na missão de José, não se encerrou na cura do cego do Evangelho de hoje. A luz continua brilhando e continua iluminando as situações que muitas vezes nos nossos cálculos humanos era impossível ou muito difícil. Nos últimos anos da igreja, 20, 30 anos ou mais um pouquinho, surgiram na igreja muitas comunidades, né? Comunidades que inicialmente, das pessoas consagradas, até a hierarquia da igreja olhava com desconfiança. As pessoas nem se falam. De repente alguém, um leigo, foi capaz de formar uma comunidade, porque a luz de Deus iluminou. Quem pode impedir a Deus a ação? E como surgiram essas comunidades novas? Comunidades que reúnem, que formam uma espiritualidade específica. Na nossa comunidade paroquial também temos a comunidade que brilha com a luz de Deus, para manifestar o poder de Deus, para mostrar e ajudar no crescimento da espiritualidade. E como a luz de Deus ilumina os pais, os avós das famílias. Quem é primeiro catequista, quem é primeiro que forma a base catequética, que depois é formada aqui nas igrejas, nas nossas comunidades, mas inicialmente começa com quem? Com os avós, com os pais. Que lindo olhar
quando os pais levam uma criança pequena para a igreja e ensinam: meu filho, minha filhinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha, papai do céu. É a catequese, é o fundamento, é a raiz, em cima disso que depois vai ser formação. Mas o início é esse, a luz divina que inspira os pais, os avós, para fazer essa catequese. Praticamente a maioria de nós aprendeu Sinal da Cruz, Pai Nosso, como esses primeiros catequistas, que não são teólogos na maioria, né? Que tem medo de conversar sobre a Bíblia. Eu não sei de nada. Não precisa saber muita coisa não. Só precisa permitir que Deus age, que Deus se manifesta, que Deus se ilumina. As coisas que vão surgir e que muitas vezes se ensinam, que nem imaginam os teólogos. Porque na medida que nós permitirmos Jesus agir, Espírito Santo agir, as coisas de Deus vão se manifestar. Uma vez nas férias eu estava na família, lá no interior da minha terra. Aí chegou na porta, bateram um casal desses mensageiros de testemunha de Jeová, para pregar, para tentar converter. E saiu um rapazinho lá de 16, 17 anos, e eu pensei, puxa, agora vai chamar o padre, não é? Para haver uma disputa teológica, né? Eu estava lá na casa, e estava esperando, vai chamar ou não vai chamar? Graças a Deus não me chamou não. Só escutei o que ele disse. O rapaz, sem instrução nenhuma, ele perguntou a esse casal: escuta, os vossos pais são de que religião? Ah, são católicos, ainda católicos. Ele disse: pois é, os meus também. E eu ouvi falar um padre na igreja, que Deus verdadeiro é Deus de Abraão, de Jacó. Esse é Deus, então eu vou ficar da religião de Deus verdadeiro, que é Deus dos pais. Sem discutir, sem nada. Eles viraram de costas e foram embora. Como a luz de Deus ilumina, sem precisar discutir, sem precisar alguns argumentos teológicos, bíblicos, que normalmente só criam discussão, raiva. E a luz de Deus é uma verdadeiro argumento, uma verdadeira prova de que Deus presente, Deus está naquele momento. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que esse domingo, quarto domingo da Quaresma, domingo de alegria, seja para nosso convite, como foi para a mulher da Samaria, do domingo passado, como é hoje para os cegos de nascença, que ele próprio deu argumento para eles: nunca se ouve que cego de nascença poderia ser curado por alguém que não seria Deus. O argumento que calou a boca dos fariseus. Que nós possamos, caros irmãos e irmãs, nos entregar na luz de Deus, permitir que essa luz de Deus seja sempre nos iluminando. Aí, com certeza, nossa vida será mais na direção de Deus, mais na verdadeira conversão, que nós vamos, como esse cego, permitir a nossa boca exclamar: é o Messias, é o Filho de Deus, nosso Salvador. Assim seja.